Sejam bem-vindos a mais esse podcast. E estava conversando esses dias, com algumas pessoas, até pessoas que já descobriram a verdadeira história da igreja, e rolou um assunto interessante que eu queria compartilhar com vocês. Olha assim, a maneira de pensar, de todo o raciocínio que estava ali no meio dessa conversa, foi mais ou menos o seguinte, se a gente for ver toda a sistemática da igreja, é assim, ela envia missionários e missionárias para pregar o evangelho, entre aspas, o evangelho da corporação Mórmon. O livro de Mormon, Joseph Smith, aquela coisa toda. E quando os missionários começam o contato com as pessoas, uma das primeiras coisas que eles já falam naquelas mensagens, as antigas palestras, e que é o que as pessoas mais lembram, como primeira coisa que aprendeu, é a primeira visão de Joseph Smith. Quando você pergunta para alguém, o que ensinaram você? Eles falaram para mim de Joseph Smith, que ele viu dois personagens, Deus e Jesus Cristo, tal, aquela coisa toda. E o interessante é que isso é o que começa a vida de uma pessoa na igreja. Ouvindo essa história. E às vezes a pessoa pode passar a vida toda dentro da igreja e nunca procurar saber os pormenores disso. Ela fica lá, tá cômodo, muito, na verdade a esmagadora maioria vai acontecer isso. Vai passar a vida sem questionar porque o cabresto é colocado de uma forma que é muito difícil tirar. A gente já falou disso aqui. Mas quando as pessoas começam a pesquisar, quando acontece de acender aquela famosa luzinha que a gente fala aqui na cabeça, peraí, eu preciso ver um pouco mais, deixa eu ver se é isso mesmo. Aí a pessoa acaba vendo que, entre outras coisas, que não foi primeira visão coisíssima nenhuma. Tão pouco ela aconteceu. Na verdade, nem aconteceu a primeira visão. No começo ele falou várias versões ali, todas mentirosas. Então, quando você começa a pesquisar, você acaba vendo que desde a sua raiz, a primeira coisa que você ouviu lá atrás com os missionários ou as missionárias, você já vê que lá de trás ela já começou com mentira. Eu volto a falar aqui que não é culpa se você está recebendo mensagens dos missionários ou das missionárias. Não são culpa deles. Não, eles também estão lá como soldadinhos, querem servir, para eles aquilo lá é um prêmio, eles poderem servir com honra aquela missão, ok, isso aí, para eles vão receber felicidades eternas e tal. Mas se você pesquisa, você vê que lá no começo já é ensinado para as pessoas uma grande mentira, que Joseph Smith, ele teve a primeira visão. E que, de fato, nunca aconteceu. Então, está vendo como fica a indignação das pessoas quando levam uma rasteira de informações? Eu conheci a história de um senhor que ele foi membro da igreja por muito tempo. Se eu não me engano, foram 35 anos. E ele passou todo esse tempo fiel, servindo na igreja. E como ele sempre foi empresário bem-sucedido, o dízimo dele era sempre alto, as ofertas e todo o tempo que ele despendeu para a igreja, muita coisa. E recentemente, depois de ter passado 35 anos dentro dessa corporação, ele começou a estudar. E ele começou, justamente por isso, a ver que Joseph Smith, ele falou várias versões dessa primeira visão. E viu que tão pouco essa primeira visão nunca aconteceu. E o que acontece? Ele ficou indignado, aí começou a pesquisar, viu outras coisas, mas começou por isso. E a história que ele conta, quando as pessoas perguntam, é justamente isso. Que ele já foi enganado desde o começo. Lá atrás, há mais de quase 40 anos atrás, que ele recebeu as mensagens dos missionários, ele fala, lá atrás já começou a mentira na primeira visita, porque me falaram desta primeira visão. Aí ele vai, pesquisa por ele mesmo e leva essa rasteira que a gente já falou aqui. Imagina se não vai ficar indignado. E o ruim é que quem tá lá dentro e vê ele sair não acha que ele é errado. Não, ele tá errado, largou da barra de ferro. Esse já tá no inferno, eu não sei o que tem. O que é isso? Aí ele acaba vendo, pelo que diz, ele estudou mais outras coisas. E assim como muitos aqui, ele acabou aprendendo muita coisa. Viu canais que também falam sobre isso na internet, viu podcast aqui. Aí a gente fica pensando sobre isso,
Quando a gente vê uma pessoa que fala assim, pô, eu tenho até raiva dessa corporação. Será que é maldade da pessoa? Será que ela está tendo raiva porque ela quer ser uma pessoa ruim? Ou porque ela foi enganada todo esse tempo? Ou porque ela descobriu que o que ensinaram lá atrás não passou de uma mentira? E depois passou todo o tempo com esses enlatados USA ensinados dentro da igreja, até que ele teve que tomar iniciativa para aprender algo. E aprender coisas totalmente diferentes do que ensinaram para ele. Aí, tendo servido na igreja, dado dízimos altos, parece que ele fez uma conta que é na casa do 1 milhão de todo esse tempo que ele doou de dízimo e ofertas. Tá? E aí ele fica pensando, quando ele contou essa história, que chegou até mim essa história, ele falou que a cada 10 minutos, depois que saiu da igreja, fica passando na cabeça dele que ele foi tratado como um palhaço. Olha só como mexe com a autoestima da pessoa. Lá de trás ensinaram uma mentira, ele pegou essa mentira como verdade, porque falaram sempre isso, tem reuniões de testemunhos sempre falando e testificando aquela verdade, e ele acreditou, e seguiu, doou dinheiro, tempo. Aí hoje ele descobre que tudo foi mentira, e ele chega ao ponto de se sentir palhaço. E é lógico que ele não é palhaço, mas ele se sente inferior relacionado a toda essa situação. Pô, por que eu me deixei levar? Mas a culpa não é da pessoa. A gente já sabe disso. Imagina só. Ele tendo doado dinheiro, tempo, inteligência, emocional, para isso, para chegar a um momento e falar, pô, foi mentira. Mexe realmente com a autoestima da pessoa. Ela se sente muito mal. Pô, por que eu caí numa dessa? Muita gente pensa isso. Aí ele vai, começa a pesquisar e pesquisar e pesquisar. Acaba vendo que tudo isso é por causa de um cara que lá no passado enfiou a cara no chapéu e ficou olhando uma pedra. Que loucura é essa? É complicado e eu sei que muita gente se sente assim. Muita gente que sai da corporação se sente mal. Poxa, como é que eu acreditei nisso? E vai descobrindo as coisas que não ensina e fica às vezes mais pesado. É lógico que você tem que ter um controle emocional muito grande para isso. Mas não passa disso. Você que está com a recomendaçãozinha no bolso aí agora, que ainda não caiu na real, espero que você um dia tenha esse desejo, mas eu sei que cada um está no seu tempo, ou talvez nunca vai acontecer para você. Saiba que você está aí fazendo tudo que você está fazendo, doando dízimos, tempo, limpando o banheiro da capela, tudo por causa que lá atrás um cara enfiou a cara no chapéu para ficar olhando uma pedra. É isso. É complicado. E eu sei que isso dói. Eu sei que isso dói muita gente. Mas sair ainda de lá é libertador. Quando você começa a descobrir, por mais que dói, pô, fui enganado, tal, mas a verdade ainda é a melhor opção. Você consegue sair de um quadradinho e viver por você mesmo. Sem ninguém te chamar na sala para controlar. Acabou fofoca, acabou essa... Esquece. Vai viver sua vida agora. É isso. Esse homem aí que doou dízimos altos por 35 anos, a vida, tudo, ele tem uma nova vida agora. É lógico que mexe sim com a autoestima, pô, se sente, até essa palavra forte que ele usou de si mesmo, pô, me sinto um palhaço a cada 10 minutos que passa pela minha cabeça que eu fui membro daquela igreja. Mas é normal, vai passar isso. E vai ver o quanto tem uma vida ainda pela frente. A gente já falou aqui, existe vida depois do mormonismo? Sim, tem sim. Não vai acontecer tudo de ruim com você porque você saiu, não. Fica tranquilo, isso é o que pensam lá dentro. Porque não tiram o cabresto e ficam seguindo isso que o cara que enfiou a cara no chapéu para ver uma pedra falou. Fica tranquilo. São coisas, eu sei que é complicado ouvir isso com quem ainda tá vívida ainda as coisas da igreja, porque acabou de sair, né? Você que acabou de sair da igreja porque descobriu essa enxurrada de informações. Eu tenho visto nos comentários no YouTube, as pessoas às vezes colocam lá, pô, eu saí recentemente, obrigado pela força que você deu nesses podcasts e tralalá. As pessoas às vezes entram em contato. Eu sei que é coisas novas que está acontecendo com você, descobrir, mas a verdade ainda é a melhor opção. Eu conheço sim pessoas que ainda estão lá, mesmo tendo descoberto a verdade.
Pô, eu descobri a verdade, mas eu não quero sair daqui porque tá cômodo, já tá todos os meus amigos aqui. Tem gente que, pô, beleza, não quer seguir as coisas que viu que, sabe, não é verdade o que tá seguindo, mas, pô, deixa eu ficar aqui. Tem pessoas assim. Mas ainda assim, a verdade é a melhor opção. Siga. Saiba. Se você tem uma chance de poder pesquisar, ah, não, mas não posso porque meu líder aqui na igreja não deixou. Pô, pula essa cerquinha. Já tá batida essa história de que alguém tá proibindo você de pesquisar. Quando você ouvir, você que tá com a recomendaçãozinha no bolso, presta atenção numa coisa. Eu quero que você lembre disso quando você estiver numa aula do Instituto de Doutrina do Evangelho, Princípios do Evangelho, caramba, quatro que você tiver recebendo ensinamentos da igreja ou algum líder, alguém falar para você, não pesquisa fora dos canais oficiais. Saiba de uma coisa, tem muita coisa que eles não querem que você saiba. E o pior de tudo é que muitos vão seguir certinho. Pô, então eu não vou pesquisar mesmo. É melhor eu não pesquisar. Dê uma chance para você. Dê uma chance. Você que está na igreja ainda e às vezes para ouvir esses podcasts. Deixa eu ouvir o que ele vai falar. Tudo que você está seguindo é porque um cara enfiou a cara no chapéu para olhar uma pedra. É isso. Obrigado por ouvir esse podcast. A gente se vê na próxima. Até mais. Tchau, tchau.